Olá, queridos amigos, estupendos alunos. O meu nome é Emerson Malheiro e vamos dar início aos estudos desta matéria estupenda que cuida dos direitos humanos. Nesta aula, com o tema Características dos direitos humanos. Os direitos humanos, que foram alteados à dimensão internacional pela Declaração de 1948, com o tempo se expandem definitivamente a quase todas as constituições dos estados e legislações nacionais, sendo simultaneamente invocados nas relações exteriores e no direito interno. Desse modo, é de fundamental importância o conhecimento de cada uma de suas características. Complementaridade. Os direitos humanos não devem jamais ser interpretados isoladamente, mas de maneira conjunta aos demais direitos, de modo que a sua presença venha complementar o ordenamento jurídico vigente para a plena proteção da espécie humana. Congenialidade. Os direitos humanos são congênitos, pois pertencem ao indivíduo antes mesmo do seu nascimento. Manifestam-se espontaneamente e fazem parte da própria condição humana. São qualidades particulares ao homem, independentemente da existência do Estado. Assim sendo, não se condensam ao ordenamento jurídico interno, apesar da relevância do seu conteúdo. Efetividade. Os direitos humanos são efetivos. Não basta o singelo reconhecimento abstrato de sua existência pelos Estados. O poder público deve se responsabilizar pela sua aplicação de maneira incontestável, não podendo tais direitos existir apenas no âmbito da subjetividade humana. Essencialidade. Os direitos humanos são essenciais, na medida de constituírem preceitos excepcionais e inerentes ao homem, que protegem interesses fundamentais e indispensáveis para a sua sobrevivência. São direitos revestidos de imprescindibilidade, cuja tutela é vital para a própria existência da pessoa humana. Historicidade. Os direitos humanos evoluem em um processo histórico. Cuida-se de um conjunto de fatores que constituem a história dos interesses fundamentais e que condicionam o seu progresso. Imprescritibilidade. Sobre os direitos humanos não incide prazo prescricional. Portanto, eles não perdem os seus efeitos pelo decurso temporal, podendo ser exigidos a qualquer instante. Não há perda do direito de pleitear um interesse fundamental. Igualmente, não existe desaparecimento do interesse na repressão de uma violação em razão do tempo decorrido. Inalienabilidade. Os direitos humanos são inalienáveis, inafastáveis, inalieáveis.
não podendo ser exonerados ou transferidos para outrem, ainda que com a anuência do seu titular. Não é permitida a sua transmissão, disponibilização ou transigência, tanto a título gratuito quanto oneroso. Indivisibilidade. Os direitos humanos são indivisíveis, ou seja, pela sua natureza, não podem ser decompostos. Como possuem uma composição uniforme, que não permite distinguir seus componentes, formando um todo homogêneo, sua eventual dissociação acabaria por desconfigurá-los. Não obstante as disposições sejam autônomas, o conjunto de normas é uno, inscindível. Inexauribilidade. Os direitos humanos nunca se esgotam, pois são inexauríveis. Como estão conexos a valores, a todo momento podem ser somados a novos direitos, sem que estes mais recentes desconfigurem os anteriores, mas, ao contrário, o acréscimo reforça a concretização deles. Interdependência. Os direitos humanos são conexos entre si por uma recíproca dependência, em razão da qual realizam seus objetivos pelo auxílio mútuo. Apenas é alcançada a finalidade pretendida pela ligação com outra. Desse modo, por exemplo, a liberdade de locomoção está visceralmente conexa à garantia do habeas corpus, conforme exemplo de Alexandre de Moraes. Inviolabilidade. Os direitos humanos são invioláveis, pois nenhuma pessoa pode empreender ofensa lidimamente contra eles. Da mesma forma, ninguém pode atribuir a si o poder de emitir juízo acerca de sua vigência, muito menos legiferar contra eles, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal. Irrenunciabilidade. Os direitos humanos são irrenunciáveis, pois não podem ser abdicados, recusados ou rejeitados. Qualquer manifestação de vontade de um indivíduo nesse sentido será nula de pleno direito, o que significa dizer que o seu consentimento, abjurando o direito e permitindo sua violação, não tem nenhum valor jurídico, devendo o seu transgressor responder pelo mal causado. Proibição do regresso. Também chamada vedação do retrocesso, significa que os Estados estão expressamente proibidos de diminuir sua proteção aos direitos humanos em relação ao estágio em que se encontram. Tanto a norma interna quanto os tratados internacionais estão impossibilitados de estabelecer quaisquer condicionantes que reduzam ou eliminem direitos pregressamente determinados. No Brasil, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, os direitos humanos estão escritos na Constituição, decorrem dos princípios e do regime por ela adotados, direitos implícitos, e estão nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte,
Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 2º. Universalidade. Os direitos humanos se ramificam e atingem todos os indivíduos, em qualquer tempo e lugar, sem qualquer discriminação proveniente de raça, cor, etnia, religião, origem, sexo, estado civil, convicção político-filosófica, condições socioeconômicas, culturais ou de outra natureza. Os direitos humanos se impõem de igual modo a todos os países, não sendo possível a eleição de alguns direitos em detrimento de outros. Para sua defesa, é necessária a flexibilização pelos Estados de suas proposições fundamentais, rompendo com a concepção tradicional de soberania. Em contraposição à característica de universalidade dos direitos humanos, existe um método de observação de cada corpo social de acordo com seus próprios valores, denominado relativismo cultural. O relativismo cultural estabelece que a atividade humana individual deve ser interpretada em contexto, nos termos de sua própria cultura. Ele compreende que há uma incompatibilidade elementar entre os sistemas de valores de diversas culturas e que não existem critérios objetivos que possibilitem classificar cada uma delas, pois todas devem ser observadas como igualmente habilitadas a satisfazer as necessidades de seus membros. É um método que observa a estrutura fundamental de funcionamento de cada cultura em relação às suas expressões, normas, padrões e valores. Também divergente da característica da universalidade é a seletividade discricionária dos direitos humanos, que estabelece que o emprego dos direitos humanos deve obedecer a critérios de conveniência e oportunidade. Todavia, como os direitos humanos são universais, não se admite a consideração da seletividade discricionária em relação àqueles a quem a norma se dirige, e nem mesmo aos aspectos relacionados à aplicação das suas regras. E aí, gostou da aula? Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. O meu nome é Emerson Malheiro e a minha missão é ajudar você a aprender direitos humanos.